Klabin acabou de anunciar nova política de pagamento de dividendos e a empresa mudou as regras. E nesse vídeo eu vou te mostrar se a Klabin deve pagar mais dividendos, se ela deve pagar menos dividendos, com qual frequência que a Klabin vai pagar esses dividendos nos próximos anos. Será que ela vai pagar uma vez por ano, 4 vezes por ano? Será que ela vai pagar todos os meses? Nesse vídeo também eu vou te mostrar um cálculo muito simples que projeta o quanto que a Klabin vai pagar de dividendos no próximo ano. Será que a Klabin nos preços atuais é uma oportunidade ou é melhor a gente ficar de fora? Então, se você tem interesse em renda passiva, dividendos de ações da Bolsa de Valores, carteira previdenciária, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo sobre os dividendos da Klabin. Meu nome é Ganesh Nokal, sou analista CNPI, especialista em ações da Bolsa de Valores, e aqui nesse canal o objetivo é que você aprenda a aumentar sua renda passiva com segurança, investindo nas melhores ações da nossa Bolsa de Valores. Klabin é uma ação queridinha da nossa Bolsa de Valores para quem foca em dividendos. Tem um investidor muito famoso que adora as ações da Klabin. Adivinha quem é? Não vou dizer quem é, mas o nome dele começa com B e termina com Marce, que investe bastante em Klabin, ou seja, o próprio Barsi. Rapidinho, antes de entrar aqui na nova política de dividendos da Klabin, vamos falar quem é a Klabin na nossa Bolsa de Valores. A Klabin é uma senhora empresa que tem mais de 120 anos de história. Então não é qualquer empresa que surgiu aí nos últimos anos. E isso é uma das razões que dá mais segurança na hora de investir em ações da Bolsa de Valores. Investir em empresas que têm um longo histórico de resultado, um longo histórico de pagamento de dividendos. A Klabin literalmente já pegou todo tipo de Brasil, Brasil com crise, Brasil sem crise, Brasil com juros elevados, Brasil com juros baixos, e a empresa sobreviveu, entregou resultados, gerou lucros e pagou dividendos aos acionistas. A maior parte dos investidores comete o erro de comprar empresas da moda, compra o Cash 3, Pet 3, Magazine Luiza. As pessoas cometem esse erro de seguir dicas de influenciador na internet sem entender os fundamentos da empresa, e é aí que está a armadilha. Cuidado com as dicas quentes na internet. A Klabin é uma das maiores empresas do mundo no setor de papel e celulose. Papel você conhece o que é? Celulose é um insumo para a produção de papel, papel higiênico, lenço, fralda descartável, papelão e outros produtos relacionados. Inclusive, eu mesmo agora vou ser pai, vou comprar um monte de fralda descartável, vou ajudar aí na receita da Klabin para essas receitas crescerem. Dá uma olhada nessa imagem para você ver os produtos que a Klabin produz. Se você olhar aqui, por exemplo, tem fibra de eucalipto, pinos, aparas, celulose tem fibra curta, fibra longa, fluff. Se for ver aqui, tem papel higiênico aqui, ó, papel para coar café, fralda descartável, outros papéis aqui, ó, embalagem de leite, embalagem para cerveja, esses papéis aqui um pouco mais ondulados, saco de papel muito utilizado e papelão do lado para carregar muitos produtos, aí, especialmente do setor de alimentos. Então você vê que são vários produtos do dia a dia que tende a aumentar aí a demanda por esses produtos. A Klabin é uma empresa do mesmo ramo da Suzano, SUS, B3, Irani é um pouco diferente porque ela foca em papéis, embalagens e não em celulose. Mas todas as três ótimas empresas aí da nossa Bolsa de Valores. Falando da força da Klabin, da história que ela tem, mais de 120 anos de história, dá uma olhada nessa linha do tempo para você ver tudo que a Klabin já passou dentro do Brasil. Ela começou lá em 1899, ela tem 124 anos de história, teve a criação da Klabin e depois a empresa foi evoluindo, que teve um período muito grande de expansão pelo Sul, Sudeste e Nordeste, até a gente chegar aqui nos momentos atuais com vários novos projetos, inclusive aqui a aprovação do projeto Figueira, ou seja, novas fontes de receitas para a empresa. Se você olhar esse mapa aqui, você vai ver que a empresa está espalhada pelo Brasil, tem a parte de celulose, papéis para embalagens, a parte florestal aqui mais concentrada no sul do país, sul e sudeste, papéis reciclados, sacos industriais, embalagens de papel ondulado. Então a Klabin está espalhada pelo Brasil, que é um mega projeto bastante interessante para a gente se associar. Outro ponto muito importante aqui, se a gente olhar em termos globais, a gente vai ver que a Klabin é super competitiva, assim como a Suzano é também. Olha aqui, na parte de produtividade florestal, na parte de pinos, o Brasil já está bastante na frente que outros países, e a Klabin ainda está melhor que a média brasileira. Na parte de eucalipto também, vai ver que o Brasil está super bem posicionado e a Klabin está melhor ainda que a média brasileira. Outro ponto aqui é a estrutura acionária da empresa, a gente vai ver que tem 5,6 aqui bilhões de ações, tem Klabin 11, Klabin 3, Klabin 4. No geral é melhor comprar as ações Klabin 4 e Klabin 11. Tem ótimos fundos de investimentos que investem nela, como a gente está vendo aqui, o BlackRock. A empresa tem aqui o tag along, o famoso tag along que a transmissão paulista não tem. Isso dá maior segurança para os investidores. A Klabin também é um importante player global, você está vendo aqui que ela tem um posicionamento geográfico sólido e diversificado, ou seja, vende para as Américas, para os Estados Unidos, para a Europa e também para os países da África e para os países da Ásia. Agora bora olhar essa nova política de dividendos da Klabin. Primeiro, ela acabou de informar a regra do dividendo obrigatório. Aqui já vem um ponto importante. Se o dividendo é obrigatório, porque a empresa vai pagar dividendos. Por isso, é obrigatório. Bora dar uma olhada no documento que a Klabin publicou. Se você olhar aqui na tela juntos, você vai ver o dividendo obrigatório. O que a Klabin está dizendo? Os acionistas terão direito a receber como dividendo obrigatório 25%
do lucro líquido do exercício, apurado ao final de cada exercício, tal como ajustados nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades de Apurações. O que a Klabin está dizendo aqui para a gente? Que ela vai pagar 25% do lucro líquido como dividendo obrigatório. E um pouquinho aqui mais para baixo, olha o que ela fala: o saldo do lucro líquido que superar o dividendo obrigatório após as destinações a reservas de lucros aplicáveis na forma do item 6.1 acima, poderá ser retido com base em orçamento de capital ou distribuído aos acionistas. Então a empresa pode reter lucro para pagar novos dividendos além desses 25% do lucro líquido dela. Então, resumindo essa primeira parte aqui, existe uma política de dividendo obrigatório, a regra é 25% do lucro líquido, o saldo que superar o lucro líquido pode ser retido e também distribuído ao acionista. Agora, além do dividendo obrigatório, bora dar uma olhada nos dividendos intermediários. O que a empresa diz aqui, ó? A administração da companhia, observadas as prescrições legais, poderá levantar balanços de períodos inferiores ao anual e, por deliberação do Conselho de Administração, declarar dividendos intermediários ou intercalares à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço. Parece um pouco confuso, mas já vai ficar claro aqui também. Basicamente, ela está abrindo espaço aqui para distribuir outros dividendos. Agora, o mais importante desse comunicado é o seguinte: a companhia terá como objetivo efetuar distribuição de dividendos e ou juros sobre o capital próprio aos acionistas em periodicidade trimestral. Olha que bacana isso aqui. A cada 3 meses você vai receber dividendos da Klabin. Ou seja, se ela paga a cada 3 meses, você vai receber 4 vezes por ano. Então olha que bacana, com uma empresa você já vai receber dividendos 4 vezes ao ano. Cara, então pensa em montar uma carteira completa de ações. Eu gosto muito de uma carteira com 20 ações, uma carteira completa de ações. A Klabin paga dividendos 4 vezes ao ano. Se cada empresa que você tiver na carteira ela pagar dividendos 2 vezes ao ano, quanto que você vai receber? Com 20 empresas você vai receber 40 vezes ao ano. Olha que interessante. 40 vezes ao ano você vai receber uma renda que é isenta de imposto de renda, líquida e que não depende do seu trabalho direto. Isso é uma renda passiva. Então muita gente fica me perguntando como receber dividendos todos os meses. Monta uma carteira completa de ações com empresas de qualidade que são boas pagadoras de dividendos. Quem é meu aluno, inclusive, a gente vem recebendo dividendos todos os meses dos últimos anos. E muitas vezes a gente recebe dividendos de 3 ou 4 empresas no mesmo mês. Então fica a dica, monta uma carteira completa de ações como eu faço, como meus alunos e meus assinantes fazem também, e a gente vem recebendo dividendos todos os meses, muitos meses, mais que uma vez. Voltando aqui para a nova política de dividendos da Klabin. Nesse mesmo comunicado, a empresa mostra qual que é a regra de quanto que ela deve pagar de dividendos nos próximos anos. Bora dar uma olhada nesse item aqui junto. 6.5, target para distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio da Klabin. Target é o alvo, quanto que a empresa pretende pagar de dividendos nos próximos anos. Aqui a gente vai ver o cálculo para cada ano. Por exemplo, no ano que vem, quanto que a Klabin deve pagar de dividendo? E aqui ela diz o seguinte: observadas as regras referentes ao dividendo obrigatório, conforme tal, e observadas as demais disposições apresentadas nessa política, o Conselho de Administração terá como objetivo propor dividendos e JCP de modo que o valor total de dividendos e JCP corresponda a um percentual entre 10% e 20% do EBITDA ajustado, sem que isso, contudo, limite a discricionalidade do Conselho de Administração. Ou seja, aqui, o Conselho de Administração pode tomar qualquer decisão, isso que está dizendo aqui, não pode limitar a discricionalidade, mas a meta é pagar entre 10% e 20% do EBITDA ajustado. O que é o EBITDA? Uma medida de lucro operacional da empresa. E nessa última parte do comunicado diz o seguinte: revisão. O Conselho de Administração avaliará no máximo de 5 em 5 anos, conforme a política do sistema normativo, a necessidade de eventual revisão dessa política. Então é uma política de longo prazo. A cada 5 anos a empresa deve reavaliar isso. Então bora fazer a projeção de quanto a Klabin deve pagar de dividendos no próximo ano. Mas antes de fazer o cálculo em si, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Eu estou deixando um conteúdão aqui de valor para você receber dividendos elevados. Merece um like, né? Não vai ser morrinha de like, deixa o like no canal e se inscreve nele. Agora, se a regra da Klabin é baseada no EBITDA, vamos dar uma olhada na evolução do EBITDA ao longo dos anos da empresa da Klabin. Se a gente olhar aqui desde 2010, a gente vai ver aqui um crescimento bastante significativo. Aqui com essa cor meio esverdeada, amarelada, é o EBITDA ajustado. Aqui ela estava gerando um EBITDA de 962 milhões de reais, depois já foi para casa dos bilhões, 1 bilhão, 1,3, 1,5, 1,6, 1,9 em 2015, 2,2, 2,7, 4, 4,3, 4,9 em 2020, 2021 bastante elevado, 6,8, 7,9. E depois de 2023 caiu um pouco, mas gerou um EBITDA aí de 6,3 bilhões de reais. O que é interessante nisso? Todo ano, praticamente, esse EBITDA vem crescendo, quase como uma escada, pessoal, para mostrar
como a empresa é forte. Então, com base nesse crescimento, a gente poderia projetar que para 2024, por exemplo, que ela deve gerar um EBITDA na faixa de 8,5, 9 bilhões, especialmente porque a Klabin está com vários projetos bacanas, o projeto Puma 2, por exemplo. Se a empresa deve pagar 20% do EBITDA, vamos pensar aqui num EBITDA de 8,5 bilhões. Se em 2022 for na faixa de 8, é bastante razoável a gente pensar em 8,5 ou mesmo 9. Será que vai gerar um dividendo por ação interessante? Bora olhar aqui e fazer o cálculo juntos. E antes de olhar o cálculo também, olha só o volume crescendo. O volume nem cresce tanto quanto o EBITDA cresce. Isso mostra também mais eficiência da empresa. Bora então fazer o cálculo aqui para ver quanto que a Klabin deve pagar de dividendos por ação. Se a gente pegar a Klabin 4 aqui, as ações preferenciais, e a gente estiver projetando um EBITDA de 8,5 bilhões, que você viu que é bastante razoável, poderia ser 9 também, acho que é bastante razoável. E a regra de pagamento de dividendos é 20% do EBIT, então vai ser 20% de 8,5. O dividendo projetado total da Klabin vai ser na faixa de 1,7 bilhões, 1,7 é 20% de 8,5. Se a gente sabe que a quantidade total de ações de Klabin, agora a gente vai fazer o cálculo quanto que a Klabin deve pagar por ação, porque esse 1,7 bilhões são todos os dividendos que a empresa vai pagar, só que a gente tem que dividir esse dividendo total pela quantidade total de ações. Como que a gente sabe aqui que a quantidade total de ações é na faixa de 5,6 bilhões, 1,7 bilhões divididos por 5,6, a gente vai chegar num dividendo por ação de 30 centavos. Como o preço da Klabin hoje está na faixa de R$ 4,20, isso gera um dividend yield de 7,2%. Então, cada ação de Klabin 4 deve receber um dividendo projetado, isso é uma projeção, a gente está falando de futuro, de 30 centavos por ação, o que dá um dividend yield de 7,2%. É um dividend yield interessante? Sim, é um dividend yield interessante. Acima de 6% já começa a ser interessante. Agora a gente poderia mudar também, que se a gente quisesse projetar mais, não ser 8,5%, se a gente quisesse calcular que 9 bilhões seria um pouco mais, se a gente colocasse 10 bilhões também seria um pouco mais, 0,36 centavos por ação. Claro, se a gente diminuir aqui também, não for 20%, for 15%, 10%, deve ser menos também. Mas essa projeção aí de 8,5 bilhões com a regra de 20% é bastante razoável. Agora guarda bastante essa informação. Esses são os fundamentos que vão te dar segurança na hora de investir em ações da Bolsa de Valores. Mais do que ficar pegando dicas sem entender os fundamentos, é os fundamentos, os números, a qualidade da empresa que vai te dar segurança, vai te dar dividendos, vai te dar rentabilidade e vai te trazer resultados. E por que estou achando também que esse EBITDA deve crescer? Por duas razões principais. Se você olhar para o setor da Klabin, ela está num setor bastante interessante, um setor perene que deve ter uma demanda bastante grande também nos próximos anos. É o setor de papel e celulose, existe uma preocupação com a sustentabilidade, menos plástico, mais papel, existe o crescimento do e-commerce, então mais pessoas estão comprando pela internet, pela Amazon, Mercado Livre, Magazine Luiza, Casas Bahia. Eu mesmo, por exemplo, agora fui para os Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem muito disso também. Muitas das coisas que eu fui comprar lá nos Estados Unidos, eu comprei pela internet e fui receber nos locais de recebimento da Amazon. Então, muito foi comprado pela internet, não precisei ir na loja física comprar lá nos Estados Unidos, isso é uma tendência também que vem para o Brasil. E além desses pontos macros do setor da Klabin, ela tem finalizado os projetos bastante interessantes, como o projeto Puma 2, isso deve aumentar a receita da empresa, deve aumentar a rentabilidade da empresa, deve aumentar o lucro da empresa e deve aumentar também o quê? O dividendo que a empresa deve pagar. Então, essa é a nova política de dividendos da Klabin, mudou um pouco, mas não mudou muito. A Klabin segue sendo uma boa pagadora de dividendos, não é minha ação favorita hoje para os aportes, mas quem tem na carteira não necessariamente precisa vender essas ações do meu ponto de vista. Só o meu aporte está indo para outras ações que são a melhor oportunidade hoje. E mais uma vez, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau!